Agora nós vamos falar do princípio multiplicativo da igualdade. Ele fala assim: se eu multiplicar ou dividir um mesmo número em ambos os membros de uma igualdade, a igualdade não se altera. Quando eu falo dividir, eu chamo aqui princípio multiplicativo e aqui eu falo em divisão. Tá ficando doida? Não. É porque dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, a gente pode fazer isso, tá? Em vez de dividir, eu multiplico pelo inverso. Por isso, o nome é princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Ué, não dá certo? Agora deu. Então, eu tenho aqui aqueles mesmos números que eu tenho lá, né? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 igual a 2. E eu quero mostrar para você que se eu pegar esse 2 aqui e multiplicar ele por 5, então, se eu fizer, deixa eu mudar de cor aqui, para chamar a atenção. Se eu multiplicar por 5, aqui eu vou ficar com 10. E 10 é igual a 2? Não. Então, se eu multiplicar por 5 de um lado, o que eu tenho que fazer para que eu continue com uma igualdade? Multiplicar por 5 do outro lado. E aí, olha, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 2 dá 10. E 2 vezes 5 também dá 10. É uma igualdade verdadeira. Então, vamos lá, no outro. Eu tenho menos 3 igual a menos 3. Se eu quiser multiplicar isso por 7, o que eu tenho que fazer do outro lado? Multiplicar também por 7. Porque senão não vai se manter, né? E aí, quando eu faço essa conta, menos 3 vezes 7 dá menos 21, né? Regra do PPP. Menos 21. Viu que deu certo? Na próxima, eu tenho 4 igual a 4. Se eu quiser multiplicar tudo isso aqui por 5, eu multiplico de um lado por 5, do outro lado por 5 também. O resultado que eu vou encontrar é uma igualdade. 20 é igual a 20. Mesma coisa aqui com 10. 10 e 10. Se eu quiser multiplicar por 3 de um lado, eu tenho que multiplicar por 3 do outro lado. Então, 10 vezes 3 dá 30. E 10 vezes 3 dá 30. Ok? E aqui, eu também tenho isso. Só que aqui eu vou precisar colocar esse 3 mais 5 dentro de um parênteses, tá? Porque o primeiro membro é tudo isso. Então, se eu precisar multiplicar o primeiro membro por 2, então vai ficar 2 vezes 3 mais 5, que é igual a 8 vezes 2. Dá certo aqui, porque eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Então, se eu resolver primeiro o que está dentro do parênteses, repete o 2. Repete o 2. 3 mais 5 dá 8. E aí, eu fico com a mesma coisa, ó. 2 vezes 8 dá 16. E 8 vezes 2 também dá 16. Se eu quiser multiplicar esse parênteses por 4, então, eu ponho 4 aqui e vou repetir o que está dentro do parênteses. Eu vou encontrar essa resposta igual a 3? Não. Eu vou precisar multiplicar também por 4. Deixa eu colocar isso aqui em destaque. Se eu multiplicar por 4 de um lado, tem que multiplicar por 4 do outro lado também. Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui. E aí, 4 vezes menos 5 com mais 2 dá menos 3. E aí, ó, apareceu a mesma coisa. Menos 12 é igual a menos 12. Não vou fazer os outros porque não há necessidade, tá?
Assim, quero fazer. Eu quero multiplicar isso aqui por 1/2. Então, se eu multiplicar por 1/2 de um lado, eu multiplico por 1/2 do outro. Então, eu vou repetir aqui 1/2 e vou fazer essa conta. Quanto dá menos 4 mais 6? Dá 2. E lá vai ficar 2 vezes 1/2. E aí, eu posso fazer tchuf-tchuf aqui, a resposta vai ser 1 igual a 1. Ok? Aqui eu quero multiplicar por 1/12. Então, aqui eu também vou multiplicar por 1/12. Então, vai ficar 1/12 vezes menos 12, que é igual a menos 12 vezes 1/12. Dá para fazer tchuf-tchuf, resposta menos 1. Tá, e aí o que eu vou fazer com esses princípios, tá? Então, vamos lá. Pessoal, para resolver uma equação, você tem que ter um objetivo. E o objetivo é deixar o x sozinho no primeiro membro e um número sozinho no segundo membro, tá? Você tem que tentar fazer com que esta equação se transforme nisso aqui. X sozinho no primeiro membro, número sozinho no segundo membro. Então, um sinal de igual no meio deles. Para esse x ficar sozinho, quem está atrapalhando aqui? Não é esse 5? Então, esse 5 vai ter que dar, eu vou ter que dar um jeito de tirar esse 5 daqui, tá? Eu vou ter que dar um jeito de fazer um tchuf-tchuf com ele. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou repetir a equação, deixar um espaço para aplicar o princípio aditivo. Então, para fazer um tchuf-tchuf com esse 5, o que eu vou ter que fazer? Tirar 5. Porque o contrário de somar 5 é sempre o contrário, tá? É subtrair 5. E aí? E aí, eu já posso fazer tchuf-tchuf, certo? E ao fazer o tchuf-tchuf, o que sobrou? Sobrou do lado de cá o x. E do lado de lá, você faz a conta. 12 menos 5, que dá 7. Pronto. A equação que eu encontrei não ficou parecida com essa? Ficou, então acabou. Posso colocar a solução. A solução é imediata. Mais uma? Olha aí, eu preciso do y, mas eu preciso do y sozinho, né? Então, para o y ficar sozinho, quem vai ter que sair daqui? O 9? Então, eu copio a equação e deixo um espaço. E aí eu pergunto, como é que eu faço para tirar esse 9 daí? Ou seja, como é que eu faço para fazer um tchuf-tchuf com esse 9? É só colocar o oposto do 9. Qual é o oposto do 9? Menos 9. Mas se eu colocar menos 9 no primeiro membro, tem que colocar menos 9 no segundo. E aí eu posso fazer tchuf-tchuf. O que sobrou? Sobrou y igual. Aí eu faço essa conta. 3 menos 9 é dinheiro e dívida. Então, eu vou ficar devendo 6. Então, acabou a nossa conta. Quando aqui no caso é y, né? Quando a letra fica sozinha no membro, e do outro lado só tem um númerozinho, acabou a conta. Então, a solução é o número menos 6. Dá para fazer mais um. Para esse x ficar sozinho, quem vai ter que sair daqui? O 12, né? Então, deixa um espaço do ladinho do 12 para eu colocar aqui aquele número para fazer tchuf-tchuf, tá? Para fazer o tchuf-tchuf, é só você perguntar qual é o oposto de menos 12. É mais 12. É assim que a gente faz tchuf-tchuf. Mas se eu coloquei mais 12 de um lado, tem que colocar mais 12 do outro. Tem que colocar. Faz o tchuf-tchuf e copia o que sobrou. O que sobrou? X igual, aí você faz essa conta. 15 mais 12 dá 27, portanto, a solução é igual a 27.